Bom dia, meus amigos e minhas amigas, ouvintes do canal YouTube. Sejam bem-vindos, pessoal, na nova Liga YouTube Brasil. Nós estamos na nova Liga YouTube Brasil, no canal do Castelo do Fidelcino Tagino. Meu nome é José Fidelcino Tagino Pereira, mas pode me chamar de Fidel. Bom, pessoal, hoje nós fizemos a última pontuação de hoje. Nós fizemos 51, 57,71, 57,51, 57,71 pontos. Aumentamos, porque nós fizemos a rodada anterior 51,60, né? E essa rodada aumentamos para 57. E aí, o patrimônio, olha o patrimônio como aumentou. Foi para 174,38. Ganhamos 20 cartoletas a mais do que nós ganhamos mais tarde. Então, nós fomos para 174 cartoletas. E hoje, pessoal, não esqueça que hoje a gente vai botar um jogador desvalorizado. Aquele que foi desvalorizado, a gente vai colocar, tá bom, pessoal? Vamos lá para ver quem é o mais escalado aqui primeiro, para depois ir lá para nós, para a liga lá, ver a pontuação que a gente tá. E pronto, bom, pessoal, vamos lá. Os mais escalados tá Gabigol, primeiro Gabigol, segundo Luiz Adriano, do Palmeiras, e o terceiro Marco Rocha, do Palmeiras, certo, pessoal? E agora, olha aí quem é que vai jogar primeiro: Grêmio e Corinthians, na arena do Grêmio. Primeiro, Grêmio e Corinthians. O Grêmio, por sua vez, é favorito porque joga em casa, né? Favorito porque joga em casa, tal, e assim vai. O Corinthians, temos Fagner. No Grêmio tem Jeromel ou David Braz, que David Braz jogou bem. Houve um empate lá do Grêmio do Ceará, certo? O Corinthians tem Cássio, Fagner e Gil na zaga, certo? Que é uma boas opções para vocês que querem ganhar cartoleta. Lembrando, pessoal, que Gil não jogou na rodada anterior. Então, vai ter que fazer aquela regrinha. Quem não joga na outra rodada vai jogar como opção na segunda cartoleta. A segunda opção, certo? Que é aquela regrinha lá. Você consegue pontuar bem para conseguir cartoleta. Bom? Vamos lá. Curitiba e Flamengo. Eu, sinceramente, o Curitiba em casa é favorito. Pra mim, em casa é favorito. Mas como é contra o Flamengo pode ser uma boa opção. Pode ser uma boa, que tem um Gabigol. Eu vou com o Gabigol. Eu só vou com esse cara aí, só. No ataque, tá bom?
Palmeiras e Goiás. O Palmeiras pode ser que vem com arranque, né? Pode ser que vem com arranque e joga em casa, né? Então o Palmeiras é uma ótima opção porque eu vou dar mais umas dicas pra vocês na live, quando tiver live agora, porque já perdi muito tempo aqui falando sobre isso, certo? Então vamos lá. Palmeiras pode ter Marco Rocha, temos Luiz Adriano, o William, que é para valorizar as carteiras, né? E na terceira rodada, na segunda rodada, ele foi desvalorizado. Bom, vamos lá. Goiás, temos Tadeu. Pronto. Só isso que eu vou mostrar do Goiás, que é para imitar quem é o goleiro Tadeu. Atlético Mineiro, Ceará. No Atlético Mineiro temos o Natan, que joga bem em casa. Temos a opção boa para vocês no Atlético Mineiro, o Hever, que salvou de dentro do gol o terceiro gol do Corinthians. Salvou de dentro do gol. Então, a tendência do Atlético Mineiro pode ser boa, aumentar as cartoletas dele, tá bom? O Ceará, que temos o Fernando Praz, que mitou ontem, minha amiga. Mitou. Quase fez umas defesas difíceis, né? Temos o Rafael Sobe, também, do Ceará. E por enquanto só isso. Vasco e São Paulo, domingo. Deixa eu ver que aqui começa o jogo aqui. Começa às 7 horas da noite. Então, pode ser que eu mude o jogo. Vasco e São Paulo, pode ser uma boa o São Paulo. A tendência é que eu vou com o jogador de São Paulo, não vou com o jogador do Vasco, porque o Vasco é time, olha, digamos, time bom, mas o favorito aqui é o São Paulo. Bahia e Bragantino. Esse jogo aqui pode ser que o Bahia ganhe em casa, né? Mas o Red Bull, eu acho que vai dar empate no primeiro jogo do Bahia e Bragantino na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, tá bom? Fluminense e Inter, pode ser uma boa também. O jogador do Fluminense, Inter tem um Vitor Cuesta, que é bom pra desarme, que agora não tem mais jogador de bola não, agora desarme. Temos o Saravia também, que é boa opção, certo? Até conheço que o goleiro do Jean mitou, velho. Ontem, o Atlético Goianiense mitou jogando em casa contra o Flamengo, certo? E o Sander também mitou, certo? Bom, até aí tá certo.
Fortaleza, temos Fortaleza e Botafogo. E o último jogo é Santos e até Paranaense. Pronto. O Fortaleza pode ser que bote o Romarinho de novo para dar aquela. Pode ser que ele fique no ataque também. Mas tem meio aí que fica colocando coisa aqui, tá bom, pessoal? O Santos vai ser uma boa, mas sem torcida o Santos não consegue nem chegar perto do até Paranaense, né? Então vamos ver que se vai com o Marinho do Santos, sim. Marinho do Santos, sim. Vamos com o Marinho do Santos no ataque. Tá bom, pessoal? Então vamos para a nova Liga YouTube Brasil agora, nesse momento. Já nós voltamos para a nova Liga YouTube Brasil. Bom, pessoal, nós estamos na nova Liga YouTube Brasil. Olha aí, a nova Liga YouTube Brasil. Temos 44 participantes, tá vendo? E aí, pessoal, vou mostrar aqui a posição que a gente tá. No oitavo colocado, com 57,71. Vamos lá. Primeiro lugar na rodada está Cartola do BM com 100,06 pontos. Esse sim, Itamar mitou mais uma vez. Tá de parabéns, Itamar. Parabéns que conseguiu mitar, chegar a 100 pontos. Vamos lá. Em segundo lugar, nós Pombo FC. Tá com 71,40. Em terceiro lugar, Cartola Tamuca FC com 70,47 pontos. Em quarto lugar, canal Lace Joga 10 com 65,41 pontos. E quinto lugar, Clube Atlético Marcelo Carneiro com 65,32. Os empates em técnico, mais aqui só muda o décimo. Tá bom, pessoal? Então, esses são os 5 primeiros da rodada. E agora, pessoal, vamos pro campeonato do ranking do campeonato. Vamos lá, o ranking do campeonato. Ó, pessoal, fui lá para décimo no ranking total. Tá vendo? Lá para décimo com 117,23. De uma subida que eu não esperava não chegar entre os melhores, entre os 10 melhores dos canais. Nunca vi isso, né, pessoal? Mas vamos lá. Primeiro lugar está com Cartola do BM com primeiro lugar com 183,48 pontos.
Segundo lugar, Canal Laço joga 10 com 141,26. Ele subiu para segundo colocado. O Clube Atlético Marcelo Carneiro está em terceiro lugar, subiu para terceiro colocado com 137,44 pontos. O Bruno Guinness caiu para quarto colocado, com 135,59 pontos. O Roy Pombo, que agora subiu para quinto colocado, foi para 129,43 pontos. Tá bom, pessoal? Então, esses são os 5 primeiros da classificação geral. Tá certo, pessoal? E nós ficamos em 10º colocado na classificação geral. Tá vendo aí, ó? Em 10º. Entre os 10 primeiros, nós estamos chegando, subindo de posição em posição. Então, vamos continuar na nossa pegada, para nossa escalação. Agora nós vamos para nossa escalação e já a gente vai mostrar a escalação do dia para vocês. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, o time já está escalado aí para vocês verem a escalação do time que eu fiz aí, ó. Rafael do Atlético Mineiro no gol. Rafael do Atlético Mineiro. Na zaga, Vitor Cuesta e Jeromel, o Jeromito. Nas laterais, Marco Rocha e Sander. No meio de campo, Thiago Galhardo, Alanzinho e Tietê do São Paulo. No ataque, Marinho, Kênio e ele, Gabigol. E ele é o capitão do nosso time até aqui. Vai mudar. Eu falei para vocês que ele ia mudar a regra de não ir com bastante jogadores do Flamengo. Sempre com o mesmo petite. Botar um jogador do Flamengo, só um, que já basta para mitar. Tá bom, pessoal? Não esqueça, se eu coloco que eu faço a mudança lá no Instagram. Tá bom, pessoal? E hoje à noite temos live. 7 horas da noite teremos live. Só que não vai ter. Só que a live não vai ser mais pelo computador. Porque o computador está demorando muito a carregar a live. Tá bom, pessoal? Então não teremos live no computador e sim live no celular. Beleza, pessoal? Então, vamos continuar aqui. O nosso técnico é o Daniel Paulista. Preço desse time aqui deu 119,71. E a negócio tem 14,67.
a tendência, pessoal, é de ganhar cartoletas a partir de agora. Tá bom, pessoal? Tem 4 times que 4 times aí que foi desvalorizado. Então, eu botei ele para valorizar mais ainda. E a maioria está valorizada só para ganhar pontuação. Tá bom, pessoal? Então, vamos. Deixa o like de gostei aí no meu canal e se inscreva-se no meu canal também. Tá bom, pessoal? E não esqueça de ativar o sininho para quando você não perder mais o vídeo que eu fizer no meu canal. Tá bom? E não esqueça também de seguir o meu Instagram. Meu Instagram é esse aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá aqui no meu Instagram. Ó, meu Instagram é isso aí. Deixa eu carregar um pouquinho que tá demorando. A internet é assim mesmo, né? Demora muito. Um pouquinho mais, né? Deixa aparecer aí. No Instagram. Tá aberto meu Instagram, mas tá demorando muito. É a internet que não deixa chegar, pessoal. Tá aí meu Instagram, tá bom, pessoal? Meu Instagram é esse aí, ó. Meu Instagram, certo? É esse aí. Quem chegar, ó, a minha última pontuação foi 59,52. Mas nessa que eu fiz foi 57. Mas a tendência é de aumentar mais ainda as cartoletas. Por quê? Porque agora eu vou capar só os desvalorizados. Na live, pessoal, eu vou fazer uma mudança na live, mas lembrando que eu posto tudo aqui no Instagram, para vocês verem que no meu Instagram eu posto as pontuações aqui no Instagram também, tá bom, pessoal? Não esqueça de deixar o like de gostei no meu canal e quem quiser seguir meu Instagram, segue meu Instagram, se não fizer, e olha como antigamente nós não tínhamos muita gente no Instagram, agora temos muitos seguidores no Instagram. Temos seguidores no meu Instagram, certo, pessoal? Então, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui!